Da noite de paz e luz. Que a doce e meiga alegria do querido Mestre Jesus esteja sempre presente não só em nossas mentes, mas nos nossos corações também. E que Deus, nosso Pai Criador, este grande arquiteto do universo, possa nos iluminar hoje, agora e sempre. E agora, nesses instantes, meus companheiros, minhas companheiras, vamos esquecendo tudo o que aconteceu no dia de hoje, também na semana que se passou, para a gente poder voltar a nossa mente e o nosso intelecto para esses ensinamentos de Jesus, porque ele mesmo disse, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei, portanto ele está presente aqui e em todos os lares, através desses magníficos mensageiros celestiais. Sendo assim, vamos acalmando e vamos ofertar aquela oração dominical que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Essa oração sempre costumo dizer que a gente não deve fazer ela de forma mecânica, decorada, mas entender que ela por si só é completa. Então temos que entender palavra por palavra, frase por frase dessa magnífica oração. Pai nosso que estás nos céus em toda parte. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha até nós o teu reino de amor, mas seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o espaço. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas na medida em que perdoamos a quem nos deve. Não nos deixe, Pai, cairmos mais uma vez nas tentações desta vida. Antes, livra-nos e liberta-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e a salvação para todos sempre. Pedindo sempre permissão aos mentores responsáveis por este evangelho, vamos dando o mesmo por aberto e vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus sempre. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu tenho dois esclarecimentos para fazer. O primeiro é o seguinte, a escolha do evangelho dessa noite, na verdade, foi uma mensagem intuitiva que eu recebi do meu grupo espiritual, ou melhor, do meu mentor. Então, a ideia, na verdade, a ideia é tentar colocar na prática, hoje, atual da nossa vida, algumas coisas que Jesus ensinou. Porque, apesar de já passado 2000 anos, muitas passagens evangélicas têm tudo a ver com o que está acontecendo agora. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, o que acontece? Vamos falar só um pouquinho de algumas coisas meio estarrecedoras que estão acontecendo, não no Brasil, mas no planeta inteiro, né? Aumentaram algumas estatísticas domésticas de forma assim violenta em todos os países do mundo, né? Quais foram essas estatísticas que entraram até na estatística policial e até mesmo judicial, digamos assim, né? Conflitos, brigas, separações, divórcio, feminicídio, homicídio, e uma série de itens que estão acontecendo ainda, né? Porque não acabou ainda tudo que está ocorrendo nos lares, né? E quem está falando isso não sou eu, infelizmente são as estatísticas mundiais, principalmente no Brasil, que estão mostrando que aumentou violentamente, principalmente a questão do homicídio, das separações, divórcios, e enfim. Então, tem um capítulo do Evangelho, né? Esse é o segundo esclarecimento. Agora vamos ao Evangelho. Tem um capítulo do Evangelho que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, ele explica exatamente sobre isso porque é uma reunião de coisas, assim, né? É o menor capítulo do Evangelho, é o capítulo 22, que diz assim, não separar o que Deus uniu, que Deus juntou, né? Não separeis o que Deus uniu, o que Deus juntou. Nós vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento e vamos falar sobre o divórcio. Tudo aliado nas consequências do que está acontecendo hoje, infelizmente, no nosso planeta, né? Bom,
Antes da gente entrar propriamente no Evangelho, os nossos amigos da espiritualidade, eles nos mostram algumas coisas interessantes. Então, precisa ficar bem claro esse tipo de coisa, para a gente não fazer confusão delas, né? Existem algumas doutrinas e religiões cristãs, né, que levam isso ao pé da letra, né? Não separeis o que Deus juntou. Para a gente entender o que a doutrina espírita fala sobre esse assunto, a gente tem que entender o que a espiritualidade nos mostra. Eles nos mostram o seguinte, gente, bem claramente, existem dois tipos de família. Você tem a família encarnada, que é essa que é a sua, biológica ou não, não importa. Mas você tem a família encarnada, que somos nós, né? Em corpo, né? E você tem a família desencarnada, que é do plano espiritual. Uma pode ou não fazer parte da outra. Eu digo pode ou não, porque a divina providência assim, Deus, ele tem cada saída para a gente genial, sensacional, no meu humilde modo de ver, assim. Porque a gente nasceu puro, simples e ignorante, né? E aí, ao longo do percurso das várias encarnações que a gente teve, a gente foi meter os pés pelas mãos. E nós fomos fazendo uma série de coisas ao longo dos tempos ruins para a nossa evolução e para o nosso progresso. Daí, o que Deus criou? A família, muito bem. A família serve para quê? A família encarnada, eu estou dizendo, né? A família encarnada, pai, mãe, biológico ou não, não importa qual seja. Serve, para que serve a família? Grande parte das famílias serve de resgate, né? Resgate. Por que é o resgate? Porque é a única forma que a Divina Providência achou para a gente conseguir enxergar, por exemplo, vou dar um exemplo só, uma qualidade no nosso inimigo. Olha só aonde chegou Deus. Nós só vamos aceitar o nosso inimigo, só vamos perdoar ele quando a gente conseguir enxergar a qualidade que existe nele. Muito bem. Guardem isso, né? E a família, para que serve a família espiritual? A família espiritual, todo mundo chama assim, fala, nossa, eu queria casar com a minha alma gêmea, né? Seria o ideal dos ideais, sonho de consumo, né? Familiar, né? Casar com a alma gêmea. Só que não é bem assim que acontece, né? Que bom se a nossa família fosse todos do mesmo grupo espiritual. Que bom que a gente tivesse o mesmo norte. Que bom que a gente pensasse da mesma forma. Que bom que a gente seguisse o mesmo caminho. Só que não é assim, não. Né? Deus coloca a gente para resgatar dívidas. Né? Então, o que acontece agora? Quando eu disse lá no começo que uma pode ou não fazer parte da outra, normalmente não faz. Eu diria que 90% das famílias são resgates. Os que vêm do mesmo grupo espiritual, eles vêm são espíritos missionários. Eles vêm com uma missão, uma determinada missão. De que você se desgarrou do teu grupo lá, você está decaindo, ele vem aqui, meu irmão, vamos dar a mão. Aí vem como mãe, como pai, como marido, mulher e assim por diante. Né? Então, há esse tipo de resgate missionário, mas normalmente não é assim que acontece. Deveria, mas normalmente não é. E Deus coloca o amor, né? O amor fraterno, o amor universal, para unir, por exemplo, mãe e filho, pai e filho, né? E nem sempre isso acontece. O que acontece? O que está acontecendo hoje nessas estatísticas ruins que estão acontecendo no planeta inteiro, né? De repente, você é casado com uma pessoa, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e você não conhece ela. Não conhece ela. Então, olha só o que essa endemia, pandemia, chame do que quiser, fez. Uniu as pessoas para elas ficarem 24 horas no ar. Né?
24 horas ali, né? Aí você vai ver uma série de coisas que você não via quando existia a rotina, quando estava lá na rotina, né? Você não via você via alguns defeitos, tal, mas não era assim. Então, o ser humano é um animal racional, mas é um animal. A gente briga por comida, briga por espaço, briga por teto, briga por uma série de coisas. É normal de um animal. Nós somos animais também, né? Mas a nossa racionalidade, às vezes, ela chega de forma não muito boa. Ela chega em agressividade, ela chega em conflito, ela chega. Aí há muitas separações de casais, né? Feminicídio aumentou o número de mulheres mortas, assim, de uma forma estarrecedora. É triste de ver isso, né? Mas os divórcios acontecendo de uma forma assustadora, separações de pais e filhos, né? E tudo isso porque você está sendo obrigado praticamente a conviver sob o mesmo teto 24 horas ali, né? Então tem uma série de coisas que acontecem. Teve o problema financeiro, né? Entre as famílias, teve o problema de exaltação de ânimos, teve o problema de você colocar o que é o seu eu interior para fora, né? Então tem tudo isso que ocasionou todos esses conflitos e todas essas coisas, infelizmente. Eu não sei o que foi pior, se foi o vírus ou se foi esse outro lado aí que estão mostrando para a gente, que é um lado que ninguém está comentando muito, só se fala sobre vírus, mas não se fala sobre o outro lado do questionamento do que está acontecendo. E a doutrina espírita ela vem explicar. Quando Jesus, lá em Mateus, né, disse assim, não separar o que Deus juntou, ele quis dizer o seguinte, gente, para ficar bem claro, a família espiritual, e quando eu falo família espiritual, a gente só fica pensando no plano superior. Não, não, não. Família espiritual no plano inferior também, viu? Em todos os planos. Todos os planos têm grupos espirituais que normalmente sempre estão unidos. Então, não é privilégio do plano superior, não, plano espiritual superior, não. Então, quando Jesus disse não separar o que Deus juntou, ou uniu, ele quis dizer que as famílias espirituais nunca ninguém vai destruir, nunca ninguém vai separar. Acontece que aqui, no nosso plano material, a lei dos homens, ela é mutável, ou seja, ela muda. Ela fica em constante mudança, vai depender do período, vai depender dos interesses, vai depender de uma série de coisas, está sempre mudando a lei dos homens, né? E a lei de Deus ela é imutável. Então, não vai haver separação porque a lei de Deus é imutável. A atração entre nós é uma atração muito interessante, porque a gente, lá no plano espiritual, a gente está atraído pelos mesmos conceitos, pelos mesmos interesses, e a lei lá não muda, né? Você faz caridade aqui, você vai fazer caridade lá também. Você não faz aqui, você também não vai fazer lá. Vai aprender com o passar do tempo, por isso existe a família aqui, para você, além de resgatar, né, você também aprende o quê? A se relacionar, aprende a dialogar, aprende a compreender. Então, nessa pandemia, muita gente não conseguiu entender esse ensinamento de Jesus, que é para você entender como é que você funciona com uma outra pessoa no mesmo teto. Será que eu vou ser complacente? Será que eu vou lutar por espaço, por comida, por... Aí a pessoa deixa a toalha molhada em cima da cama, eu não vou gritar com ela, olha a toalha aqui. Estou dando apenas um exemplo, né? Um exemplo ridículo, mas é verdade. Tem gente que é mais organizada, tem gente que é menos organizada, e isso no dia a dia é uma loucura. Aliada à bebida alcoólica, aliada a mídia, né, que só está trazendo violência para nós. Eu particularmente, não estou nem assistindo televisão mais, né?
que é um horror absoluto, né? Mas, enfim, Deus fez isso, a família, para a gente justamente aprender ao controle, harmonia, sabe, compreensão, tolerância, né? Se não puder ter amor pela pessoa, pelo menos tolere a pessoa, né? Pelo menos tente entender a pessoa. Será que a gente faz isso? É por isso que aconteceram todas essas coisas. Então, a lei, como eu estava dizendo, a lei dos homens, ela é mutável, né? Ela muda de país para país, muda de cidade para cidade, né? As leis municipais numa cidade, na outra cidade são diferentes, muda de país para país, ela é imutável. E a lei de Deus, ela é para sempre. Ela é para sempre, ela não muda, é imutável, né? Então, aí vamos entrar já no divórcio, né? E na questão da indissolubilidade do casamento. Muita gente, eu já fui orientador espiritual, muita gente perguntava para mim assim: é pecado eu me separar? Eu não aguento mais minha mulher, é pecado eu me separar? Ué, porque alguma religião cristã lá disse assim: não, você casou é para sempre com aquela pessoa. Será? Será que é mesmo? Para sempre? Será que nós não levamos a nossa inteligência? Porque, assim, existem 3 pilares básicos da doutrina espírita. Imagina um triângulo isósceles com 3 lados iguais. Inteligência, consciência e livre-arbítrio. Inteligência, consciência e livre-arbítrio. A inteligência faz a minha progressão. O meu livre-arbítrio, é liberdade de expressão, liberdade de ser, liberdade de pensar, né? E a minha consciência é aquilo que fica guardadinho, tudo lá dentro do que eu fiz já no passado, do que eu estou fazendo no presente, né? E vai ser guardado no futuro. Eu costumo dizer que na minha época era DVD, né? Isso está denotando a minha idade. Na minha época, DVD. Imagina o seu cérebro com DVD, né? Depois virou CD, você coloca lá dentro, fica tudo gravadinho lá. As suas boas ações, as suas más ações, né? Então, quando o homem criou as leis, né? Elas são diferentes nos países, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Pega lá no Oriente Médio. Um homem pode ter tantas mulheres quantas ele puder sustentar. Se ele puder sustentar, ele vai ter 2, 3, 4, 5, 10. Tem um país lá na África que é exatamente o contrário. Uma mulher, ela pode ter tantos maridos, tantos homens, quanto ela também puder sustentar. O Brasil é monogâmico. Lá, nesse caso, eles são poligâmicos. Aí você poderia pensar assim, quer dizer que na luz do espiritismo, aquele povo lá está tudo errado? Quem pensa assim, não, vou me casar, nunca mais eu vou me separar. Ou eu posso casar com 2, 3, 4? Não estou cometendo adultério lá? Como assim, né? Aliás, no capítulo 22, que é o menor capítulo do Evangelho, uma folha e meia, tem uma razão de Kardec ter colocado esse capítulo lá, apesar dele ser pequenininho. A razão é para a gente começar a avaliar e a pensar sobre qual é o papel da família na minha vida. Seja o papel da família encarnada, seja o papel da família desencarnada, lá do plano espiritual, né? Então, vamos voltar ao raciocínio, né? Aquele povo lá está fazendo tudo errado, então, né? O Brasil, por ser monogâmico, nós pensamos que eles estão errados, né? Não, só que não. Por quê? Porque a legislação deles lá permite isso, né? E as mudanças são imensas. Hoje, no Brasil, por exemplo, pode haver casamento do mesmo sexo. Não tem problema nenhum. Quer dizer, para a legislação do homem, né? Só não pode ser poligâmico, né? Aqui é monogâmico. Agora, a gente tem que avaliar, quer dizer que, então, que confusão que vai ser aquelas pessoas quando desencarnarem lá no Oriente Médio, né? Como assim? São 5 mulheres, 6 mulheres para um homem, ou 6 homens para uma mulher, 5 homens para uma mulher. Como é que vai funcionar isso lá, né? Não,
vai funcionar da mesma forma, gente, porque é essa questão da indissolubilidade do casamento. Muita gente fica se questionando, mas tem as missões também, né? Tem as missões. É muito complexo esse assunto. Esse assunto não é tão simples assim. Tem as missões que, de repente, você casou com uma pessoa, aí você já cumpriu aquela missão. Era uma missão, né? Você já acabou cumprindo a missão. Quer dizer que você é obrigado a ficar com aquela pessoa eternamente, só porque você vai levar ao pé da letra o que Jesus falou, que Deus uniu, o homem nos separa? Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Porque depois você vai voltar lá, você vai ver que marido e mulher podem ser mãe e filho no futuro, porque pode acontecer de novo. Aí você não vem como marido e mulher, você vem como mãe e filho. Entende? Entende? Essa engenharia espiritual, ela é sensacional. E eu sempre costumo dizer o seguinte, para a vinda de cada um de nós aqui para encarnar, né, foram feitas 700 reuniões lá, né? Reuniões, reuniões e mais reuniões, tudo acordado, não é por acaso nada, não é por acaso meu pai, não é por acaso minha mãe, meu filho, tem todo um engendramento lá. Para que serve tudo isso? Para a tua evolução espiritual, para a tua melhora espiritual, progresso espiritual. É para isso que serve. Então tem toda essa forma de ser. Por isso é que Kardec colocou essa questão dessa frase. Aliás, não está só em Mateus, não. Em outros evangelhos também fala sobre o assunto, né? Fala sobre o assunto. Era muito complicado. E aquela época era uma época maluca, né? A época que Jesus veio. O grande exemplo que eu dou é se uma mulher era adúltera, por exemplo, foi por isso que Jesus foi questionado naquele momento lá. Se uma mulher era adúltera, a lei lá dos homens dizia que podia apedrejar em praça pública até a morte. É um absurdo isso, né? E o que é ser adúltero, né? O que é ser adúltero? Vai depender, quer dizer que quando eu chegar lá no plano espiritual, eu vou me encontrar com a minha alma gêmea. Eu vou me encontrar lá com a minha alma gêmea. Minha mulher que está aqui vai brigar comigo porque eu estou lá com a minha alma gêmea, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Principalmente quando fala com as outras pessoas, quando fala sobre casamento, quando fala sobre divórcio, né? E esse momento que a gente está vivendo é único. É um momento único para a gente, para aprendizado mesmo. Agora, se aprende por bem ou por mal. Como é que você quer aprender? Né? Como é que você quer aprender? Eu tinha uma amiga na outra casa que eu frequentava que dizia assim, ela sempre falava isso para mim, não, eu quero resgatar tudo que eu tenho com esse meu marido atual, porque vim com ele de novo, não quero não, viu? Nem pensar. Quer dizer, ela falava isso, mas brincando, né? Mas é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Às vezes a gente não está... Aí vem à tona, né, as manchetes de jornais, né? Tirando essa questão do isolamento social que está acontecendo, mas quantas vezes a gente já não viu pai mata filho, né? Mãe joga bebê na lata do lixo, ou abandona, né? Estou sendo muito cruel, lata do lixo, né? Abandona o bebê. Aí a gente fica crucificando a mãe, o pai, porque aconteceu. Não estou dizendo que isso está certo, não, não é isso. Mas a gente não sabe o histórico dos dois. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. Você não sabe quais são as relações que eles tiveram ao longo do tempo. Então é muito fácil a gente julgar a tudo e a todos. Ser juiz, né? Ser juiz. É muito, muito, muito fácil. Né? Há muito bem pouco tempo atrás aqui no Brasil, pouco tempo mesmo, as mulheres quando se separavam, não tinha nem divórcio, né? Tinha desquite, né? As mulheres quando se separavam, todo mundo fica, tá vendo a fulana lá? Tá vendo? Se separou. Olha lá, o marido abandonou. Era sempre a pobre da mulher, a coitada, né? O homem nunca é... Não, o homem é bonzão, né? Mas a mulher era a coitada, né? E não conseguia fazer mais amizade, né?
As amigas casadas não deixavam mais elas vir em casa, não, ela é separada, não pode e tal. Quer dizer, então as coisas têm que mudar, gente. E Jesus, em todas essas parábolas, em todas essas passagens evangélicas, ele sempre colocou a solução para nós. Ele sempre colocou a solução. Solução para quê? Solução para a nossa evolução, solução para nosso progresso, para nossa felicidade, né? Felicidade eterna. Qual que é? Qual que é a solução, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vejam bem que coisa interessante. Lá na época, lá, lei mosaica, lá, tinha quase 300 itens, né? Nossa, 290, sei lá quantos. Quase 300. Depois veio os famosos 10 mandamentos, né? Olha, reduziu de quase 300 para 10. Depois veio Jesus com 2. Olha a redução de quase 300 para 2. E a gente não consegue cumprir metade de 1. Metade de 1. Isso estou falando em relação a casamento, viu? Eu não tô fugindo do tema, não. Eu sou das antigas ainda em evangelho. Eu gosto de ficar no tema, eu não gosto de fugir. Estou falando isso porque, de verdade, a gente não consegue cumprir 1. Como é que é o meu relacionamento dentro de casa? Como é que eu sou? Eu sou caridoso? Eu não estou nem falando de amor, tá? Amor homem e mulher, não é isso, não. Será que eu sou caridoso? Será que eu tenho compaixão pela outra pessoa? Será que eu ajudo de verdade? Tem homem, principalmente homem, né? Que acha que meter a mão no bolso é ajudar, né? Não é isso não. Não é isso não. Ontem, no evangelho de ontem, né? Lá no YouTube, com o Zé Vicente, servir a Deus e a mamon, né? Botar a mão no bolso não é tudo, não. E o resto das coisas? E como fica o teu relacionamento, né? Depois existe o abandono, vai chorar, né? Chorar o leite derramado, como dizia minha boa e velha mãe, né? Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer as coisas agora. Aproveite que nós estamos ainda encarnados, nós estamos em vida, né? Ainda em vida encarnada, que eu quero dizer. Aproveite para fazer as coisas agora. Se você não fizer as coisas agora, não adianta. Não adianta viver de mentirinha, né? Principalmente num casamento. Não adianta você viver de falsidade, de mentirinha. Ah, eu acho que é, acho que não é. Lá no íntimo é, mas não é. Né? Não adianta isso. Você tem que viver a plenitude do... É como se fosse, imagina, a solução que eu teria, né, baseado no Evangelho, no capítulo 22, seria, imagina se a minha mulher que está comigo hoje fosse minha alma gêmea, como que eu trataria ela? Eu trataria diferente do que eu estou tratando hoje? Não sei. É uma reflexão que a gente tem que fazer, entendeu? E não é só marido e mulher, não. Tem a relação dos pais e filhos também, né? Eu sou daquele mandão. Aliás, tem uma passagem dentro do capítulo Honrar Pai e Mãe, que diz assim, que o mandão, né? Aqui eu mando e aqui eu sou odiado, né? Aqui eu sou odiado, que diz lá no Honrar Pai e Mãe, né? Mas, enfim, gente, esse é o ponto, né? Esse isolamento social foi bom e ruim ao mesmo tempo. Foi bom para a gente tentar fazer umas reflexões aí, reflexões de vida, de como é que está eu individualmente e como é que está a minha inserção no meu grupo familiar. Como é que está? Está numa falsidade? Está numa mentira? Né? Você vai viver eternamente mentindo? Como é que está o meu julgamento? Eu estou julgando a tudo e a todos? Veja bem, complicado, hein? É muito complicado. Então, nós temos que ter isso muito, muito claro. A lei dos homens, ela muda a todo instante. A lei de Deus não muda nunca. Eu já repeti isso umas 300 vezes hoje aqui agora, né? Mas é para ficar claro isso na nossa cabeça. Enquanto a gente não tiver
esses ensinamentos de Jesus dentro da nossa prática de vida, não adianta. Não adianta. Eu sempre falo também, quando eu faço oratória lá na Casa Amor em Gotas, eu digo sempre o seguinte: é muito gostoso subir aquelas escadinhas, vir, ter a paciência de escutar o orador, né? Tomar o passe, você sai levinho, mas quando você sai lá fora, isso serve para trabalhador espírita também, tá? Quando você sai, é gostoso de trabalhar, é bom, mas quando você sai lá fora, você volta tudo o que era antes, que dentro da casa espírita é fácil. Fácil, você dá passe, tudo, a assistência espiritual, tá tudo ali, né? É fácil. Agora, quando eu desço as escadas, que eu chego na minha casa, como é que é meu comportamento? Como é que é minha atitude? Enquanto a gente não mudar os nossos atos e atitudes perante a família, perante a sociedade, perante a você mesmo, não adianta, nós vamos ficar patinando, que eu também sempre falo. É igual a esteira dessas academias de ginástica. Você sobe em cima, anda, 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 e não, se gasta caloria, mas não sai dali, né? Nós vamos ficar patinando quanto tempo mais? Quantos vírus terão que vir aí a cada 100 anos? Quantas doenças incuráveis mais? Né? Quantos conflitos, desentendimentos, interesses? Aliás, nos casamentos tem muito interesse também, né? Que eu até esqueci de falar. Tem um caminhão de interesse, né? Antigamente tinha os dotes, né? Hoje eu acho que tem, indiretamente talvez até tenha, né? Mas enfim, quanto tempo mais nós vamos ficar nessa esteira espiritual, de não sair do lugar, gente? Está na hora da gente, sabe, descer da esteira e caminhar com os nossos próprios pés, sabe? Não dá agora? Você acha impossível? Dá uma respirada. O seu Stamátios, o fundador da nossa casa, ele sempre dizia nas palestras dele, ele naquela época lá tinha uma geladeira chamava Consul, né? Aí inventaram a geladeira duplex, né? Olha como eu sou antigo, né? Aí tinha uma propaganda que o filho vinha com uma carne lá e fala: mãe, onde eu ponho isso? Ah, põe na Consul. Põe na Consul, no congelador da Consul. Né? O seu Stamati dizia assim: quando você não consegue resolver seu problema, põe na Consul. Mas um dia, gente, nós vamos tirar da Consul, sabe? Vai ter que descongelar aquela carne, você vai ter que fazer de algum jeito. Ou seja, o que eu quero dizer é que um dia você vai ter que sentar com o seu desafeto, bater um papão com ele. Se esse desafeto for seu marido ou sua esposa, aproveita para fazer agora. Não deixa para fazer depois. Aproveita para fazer agora, porque o tempo é esse, gente. Aliás, o tempo já está se esgotando. De 2019 tem mais só, nós estamos em 2020, né? Só tem mais 49 anos para a transição planetária se completar, que é um total de 150, segundo Chico Xavier. Foi 50, 50 e mais 50. O terceiro terço de 50 anos começou em junho do ano passado, né? Vamos fazer agora, porque eu gostaria de ficar nesse planeta, que vai se tornar regenerador. Nós vamos mudar de provas e expiações para regenerador. Eu gostaria de ficar aqui, que vai ser um planeta maravilhoso se viver. Mas para eu ficar aqui, eu preciso mudar a minha forma de ser com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha família, com o meu jeito de ser. Eu preciso mudar. Se eu não mudar, não adianta. Não é que não adianta. Você vai ficar patinando. Daí, sabe o que acontece? Você vai ser transferido para onde a tua essência mandar. Qual é a tua essência? Qual é a tua essência? A gente sabe qual é a nossa essência. Não precisa contar para ninguém, né? A nossa essência é a nossa consciência. Qual é a tua consciência, né? Então, gente, era esse o evangelho que eu tinha para falar. Eu agradeço a espiritualidade por ter dado essa oportunidade, porque às vezes a gente fica falando do evangelho, 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 e não coloca na prática atual nossa. E o evangelho, que foi há 2000 anos atrás, que Jesus esteve entre nós, ele está atualíssimo ainda.
Ele está super moderno. É só vocês olharem com olhos da modernidade em cima das palavras de Jesus, vocês vão ver que ele está ainda intacto na modernidade e vai continuar. Por isso que ele é eterno. Por isso que o Mestre Jesus, ele é sensacional nessas parábolas, todas as parábolas, né? Se a gente ficar avaliando, tem todo esse contexto. Então, gente, estudar é bom, trabalhar espiritualmente é bom, sabe? Se instruir é bom, ajudar as pessoas é bom, só que vamos nos ajudar sem falso egoísmo, vamos nos ajudar a fazer uma auto-melhora interior, né? Senão a gente vai ficar patinando e você que não gosta do teu marido ou da tua esposa, aí você vai ter que voltar com ele de novo, será? Então vamos lá, é isso aí. Então vamos agora, nesse instante, fazer o encerramento, pedindo para que todos esses nomes que foram colocados aí, pedindo vibrações, que todo mundo tenha, sempre na medida do merecimento de cada um. Isso é muito importante falar. Que não adianta colocar o nome e você, o seu Stamatis falava assim, não adianta você mandar a carta e não colocar o selo. Se não colocar o selo, a carta não chega. Então, quando a gente coloca um nome, tem que colocar de coração, senão é melhor nem colocar. Por isso que vamos pedindo para a espiritualidade, de acordo com o merecimento de cada um, chegar a cada um dessas pessoas que foi colocado o nome, né? Permita, Pai, que o nosso templo seja o universo. Permita, Pai, que o nosso altar seja a nossa própria consciência. Permita, Pai, que a única imagem que possa existir é a tua nos nossos corações. Permita, Pai, que a nossa meta seja o progresso, que o nosso ideal seja a verdade. Tudo isso através do amor e da caridade. E a prece das fraternidades diz assim: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam, mas nunca vão conseguir dominar o mundo. Que assim seja. Muito, muito obrigado, amigos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.